Boa noite a todos. O som está chegando bem aí? Ótimo. Pessoal, quando a gente combinou de bater um papo com vocês hoje, eu pensei que tema é que a gente vai conversar, o que vamos conversar, né? E uma das coisas mais bonitas que o Evangelho nos traz é o Sermão do Monte. E as bem-aventuranças do Sermão do Monte, elas nos trazem uma alegria imensa, nos trazem informações fantásticas, maravilhosas, tão maravilhosas que Gandhi, numa certa feita, comentou que se por um acaso se perdessem todas as informações de todas as religiões do mundo, mas preservasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Então, o Sermão da Montanha é um tratado de equilíbrio, de amor e de mais pura fraternidade. E eu vou começar por uma das bem-aventuranças mais difíceis de se entender, porque ela relata sobre a dor e o sofrimento. E não por acaso o Evangelho traz no seu capítulo 5, cujo título é Bem-aventurados os aflitos, o maior capítulo do Evangelho. É o maior capítulo. Ele aprofunda todas as informações sobre as dores, os sofrimentos, as complicações, os porquês, né? Eu confesso a vocês que eu tenho berço católico, até meus 25 anos eu era católico ferrenho, frequentava a igreja com todo carinho, todo amor, para mim era maravilhoso, eu adorava, né? Era reencarnacionista, mas o padre não sabia, né? Então, mas sempre fui católico e adorava ser católico. E aí chega numa certa época que você começa a questionar algumas coisas, e a Igreja Católica, a unicidade da existência, nunca conseguiu me explicar com alguma lógica as dores. Eu nunca consegui entender, naquela época, por que para atingir os píncaros da glória eu tinha que sofrer. Se não sofresse, não atingiria. Então era muito difícil entender isso, isso nunca me convenceu. Eu vivia com aquilo, dando tratos à bola. E, felizmente, né, depois que eu tive contato com a doutrina espírita, quando comecei a estudá-la mais profundamente, continuo até hoje, porque a gente tem que estudar sempre, porque tem sempre coisa nova chegando. Você lê uma coisa que você já achava que tinha um entendimento, de repente você descobre outro mais profundo ainda, você escuta uma opinião de um terceiro que você nunca imaginou. Esse que é o bacana dos debates, dos encontros, dos seminários, que você está sempre aprendendo alguma coisa a mais. E essa bem-aventurança, eu vou ler aqui para que nós nos situemos, tá? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os famintos e sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois é deles o reino dos céus. Bom, gente, ser bem-aventurado porque você está sofrendo é um negócio complicado, né? É uma coisa difícil de se entender quando você tenta olhar isso sobre um único ângulo, o ângulo de uma única vida, de uma única existência. Na minha modesta opinião, não tem explicação. Você fica, mistérios de Deus, que é sempre que eu escutava, né? Mas você vai atingindo um nível de racionalidade e essas respostas já não satisfazem, né? Você tem que buscar coisas que te satisfaçam, que ajudem a você encontrar respostas para os seus questionamentos da vida. A dor talvez seja o supremo desafio da humanidade. E chega Jesus e faz essa declaração difícil de compreender. Bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados os que experimentam dor. Isso faz algum sentido? Mas faz sim, pode ter certeza.
porque Jesus ressignificou a dor. Ele veio trazer um outro entendimento do que é a dor, do porquê da dor. Há correntes teológicas que estabelecem que se você sofre, é porque você está com algum problema com Deus. Logo, você precisa fazer alguma barganha, alguma coisa com Ele para ficar bem com Ele. De forma que Ele possa te conceder prosperidade e saúde. Apesar disso, a nossa estreita visão espiritual, no mundo espiritual, apresentada pelo Cristo de uma maneira completamente diferente, e Ele acabou dando para nós o maior testemunho disso. Quando tudo aquilo que foi feito para Ele, tudo de bom que Ele fez, colocaram numa cruz, porque Ele contrariou todos os princípios da época, e Ele no momento supremo ainda disse, perdoa os pais porque eles não sabem o que fazem, são crianças. Então é importante compreender que se a dor não tivesse qualquer propósito na criação divina, Deus a teria abolido da criação, pode ter certeza. Ela tem um propósito. Ela tem uma motivação. Se a inteligência infinita e o amor infinito que é Deus permite que ela exista, é porque ela é necessária. É porque ela nos ensina, ela nos coloca no caminho de volta, ela nos coloca na caminhada correta. E aí surge talvez uma das maiores erros, né? Que quando a gente se torna espírita, você começa a estudar isso, você começa a ler, você começa a acreditar que por você ser espírita, você não vai ter mais dor. Você não vai ter mais problema. Vai estar tudo às mil maravilhas. Bem, a gente sabe que não é nada disso, né? O que a doutrina espírita faz de diferencial? Ela te posiciona para que você entenda aquilo que você está passando. Ela te dá as forças necessárias e a coragem para aceitar aquilo, porque você sabe, você tem a certeza, você tem a informação que você é o único responsável por aquilo que você está passando. Ninguém mais. E nós temos o péssimo costume de terceirizar isso, né? É sempre a mulher, o marido, o filho, o chefe ruim, o subordinado insubordinado, né? Então, tem sempre um culpado do nosso problema, mas nós não, nós somos bonzinhos, né? Nós somos aquela pessoa maravilhosa. Então a dor, ela é nada mais do que um aviso para a gente de que alguma coisa não está indo bem. Na hora de você repensar atitudes, de você repensar comportamentos, repensar a postura perante a vida. A dor é um aviso. Olha, cara, dá uma mudada de rumo aí, porque senão vai piorar, hein? Tá? Eu consigo entender, todos vocês conseguem, quando eu sou um camarada que bebo, me drogo, faço tudo errado, não tenho paciência, não tenho tolerância, tenho raiva, vira e mexe, eu estou brigando com todo mundo. Se eu ajo assim, certamente meu corpo físico, mais cedo ou mais tarde, vai sentir os reflexos disso. Mais cedo ou mais tarde eu vou ter um infarto, mais cedo ou mais tarde eu vou ter um problema de fígado, um câncer, vou ter uma gastrite, qualquer coisa desse tipo. E aí eu vou saber que eu estou tendo aquilo porque eu provoquei aquilo pela minha maneira de ser. E mesmo assim, às vezes a gente não aceita. A gente acha que o responsável é outro, não nós. É só a coisa apertar um pouco, o responsável não é você. O responsável é outro, é outra. É impressionante como nós somos teimosos e cabeçudos. Mas eu não consigo explicações razoáveis quando eu vejo uma criança nascer deformada. Quando, por todo o cuidado do mundo, com tudo aquilo que é previsto, você sofre um acidente e fica paralítico. Por mais cuidado que você tenha feito, com toda a segurança que você tem, alguém vem, bate no teu carro e te deixa paralítico. Por que uma criança nasce deformada? Por que da idiotia? Por que do autismo? Por que da síndrome de Down?
Porque a perda de fortunas, com todo o cuidado do mundo, você leva um revés, alguém te furta, alguém acaba com a tua vida. Por mais cuidado e correto e honesto que você tenha sido. Então essas situações não têm explicação. Ficam difíceis de se aceitar. E você está passando por uma vicissitude terrível, gente. A perda de uma pessoa querida, né, um arrimo de família, que fazia tudo certinho, que sustentava a mãe, de repente, do nada, se vai. Sem ter feito nada para merecer aquilo, às vezes é assassinado na rua. Então essas coisas ficam sem resposta se você não consegue buscar a luz das vidas sucessivas. E quando você entra nessa seara das vidas sucessivas, da multiplicidade das existências, a coisa começa a ficar clara, límpida. Você começa a entender, você começa a compreender por que aquilo está acontecendo com você. Se aquilo está acontecendo e você não fez nada daquilo nessa vida, a resposta está em outra vida, em outro momento da história. E eu aprendi, ao longo do tempo, que na nossa vida não se tem recompensa nem castigo. Na nossa vida só existe uma coisa: consequência. Tudo o que eu planto, consequentemente eu colho. E o Pai é tão bom, tão fantástico, que apesar de estar em mim 24 horas por dia, e eu não estar com Ele, né, Ele permite que eu faça o que eu quero. Ele não me proíbe. Mas Ele me fala: olha, você tem toda a liberdade com o seu livre-arbítrio. Mas nunca se esqueça que o que você fizer, obrigatoriamente você vai colher. Então todas as dores, dificuldades, problemas, somos nós que provocamos, quer queiramos, quer não, com a nossa postura fora das leis de amor. O Sermão da Montanha, quando você começa a ver as bem-aventuranças, é um código de ética, é um código de amor, é um código de vida tranquila e serena, que ninguém segue. Então, essa primeira bem-aventurança que eu falei para vocês, que é a mais difícil de ser compreendida, porque é bem-aventurado aquele que sofre. Por quê? Porque quando eu aprendo que aquela dificuldade que eu estou passando, ela só tem uma causa que é minha mesmo, eu sou o único responsável por aquilo, eu começo a ganhar conhecimento, força, serenidade, equilíbrio, para vencer aquilo ou conviver com aquilo da melhor maneira possível. Sem ficar sendo aquela pessoa chata que reclama de tudo que está sentindo para o outro que está do teu lado, tudo está errado, todo mundo é feliz, você é o único infeliz. Você fica aquela pessoa insuportável para você mesmo e para aqueles que estão ao seu lado. Então, é muito importante que nós tenhamos essa consciência. A dor, ao nosso nível evolutivo, é uma necessidade. É o aviso que é hora de mudança de rumo. Só isso. Simples, né? Fácil, né? Só quem passa sabe que não é tão fácil. Então, mas eu sempre digo assim, a dor não tem como ser evitada. Porque, dada a nossa faixa evolutiva, ela vai sempre nos visitar um pouco mais, um pouco menos. Mas sofrer é opcional. Eu não preciso sofrer. Eu posso ter a dor, passar por aquilo, vivenciar aquilo da melhor maneira possível, mas sem sofrer, sem piorar as coisas, sem reclamar e se tornar uma pessoa ruim para você mesmo e para os outros que estão ao seu lado. Então, essa primeira bem-aventurança, quando ela é entendida à luz da fraternidade, à luz do amor, à luz da bondade divina, fica muito mais fácil a gente entender as dificuldades pelas quais nós estamos passando. E Chico nos conta uma história muito bonita que me emocionou bastante quando eu a li pela primeira vez. E ele diz assim, a história é muito bonita, sabe? Chico estava num dos seus trabalhos, lá em Uberaba,
Quando entrou um rapaz jovem, com uma menina no colo, toda molenga, deformada, cega e surda. O Chico olhou aquilo, ficou condoído, né? E o rapaz chegou para o Chico, na hora que chegou a vez dele: Chico, eu não quero nada de você. Eu só quero que você ore por mim, porque eu estou levando a minha filha para São Paulo para ver se algum médico consegue algum tratamento para minimizar o sofrimento dela. Essa menina é tudo na minha vida. Eu a amo como nunca amei ninguém. Sem ela, minha vida não tem sentido. Eu só quero que você faça uma oração para que a gente consiga algum alívio para as dores que a minha filha sente. Eu a amo de todo o meu coração. Aquilo condoeu o Chico profundamente, né? E o Chico falou: não, fique tranquilo, meu irmãozinho. Nós vamos fazer a oração por ela para que os médicos encontrem alguma maneira de minimizar o sofrimento dela. Acabou os atendimentos, o Chico estava lá, chegou o Emmanuel perto dele, o Emmanuel extremamente emocionado. Emmanuel emocionado é um negócio meio complicado, né? E o Emmanuel falou para o Chico: Chico, esse rapaz e essa menina, a história é mais ou menos essa. Na Idade Média, esse rapaz era um menestrel. Ele saía cantando de janela em janela dos castelos para as donzelas, cantando músicas e, ao mesmo tempo, conquistando as moças. Mas uma das moças que ele conheceu, ele se apaixonou perdidamente por ela. E falou para ela: olha, eu sei, nós temos uma condição de vida bem diferente um do outro. Você é rica, seu pai tem posse, eu não tenho nada. Mas eu vou ter que fazer uma viagem longa. Mas, por favor, não se case. Espere que eu vou voltar e nós vamos viver juntos. Os dois até tinham se encontrado algumas vezes às escondidas, sem que os pais soubessem. E a moça estava apaixonada, né? Não, meu bem, tudo bem. E, obviamente, o rapaz nunca apareceu, né? Quando ela deu-se conta do fato, ela entrou num desespero tão grande que perto da casa do pai tinha lá uma grande falésia, que ela simplesmente saiu correndo e se atirou e se matou. E aí Emmanuel falou: hoje, o estado que ela está, consequência do suicídio, está nos braços da pessoa que a amou e que não voltou, que está sendo o pai dela. Que está resgatando, através de um grande amor, todo o erro que ele cometeu e fez com que ela cometesse. A vida é isso. As dores têm explicação. As dores têm seus motivos. As dores têm explicações racionais. E Emmanuel ficou lá com Chico, confabulando depois disso. Então essa história nos mostra como é bonito quando você olha as coisas à luz das vidas sucessivas, da lei de causa e efeito. Fica mais racional. Fica mais fácil de entender e sofrer menos, né? Porque eu concordo com vocês que é difícil você passar por uma doença complicada. Eu recentemente perdi um grande amigo, né? Perdi não, ele voltou para o plano espiritual, né? Mas um grande amigo que formou comigo, estudamos juntos, por 50 anos fomos amigos, né? Os filhos nasceram quase na mesma época. Então morreu de câncer de pâncreas, né? E a gente sabe que câncer de pâncreas não tem volta, né? E ele sobreviveu por quase 4 anos. Coisa raríssima, né? Mas voltou para o plano espiritual, não teve jeito, né? Mas a família toda espírita, a família toda da casa também, né? Então, facilitou esse momento difícil. Não resolveu, claro, porque a dor vai existir, né? A gente sente, não tem como. Somos pessoas ainda que, né, não somos os ex, né? Então, temos muito ainda que aprender. Mas vamos lá. Então, essa é a primeira que eu demorei para contar sobre ela, porque talvez fosse a mais importante e a mais difícil de entender. As outras, apesar de muito lindas, são um pouquinho mais fáceis de se compreender. E a segunda que eu selecionei para nós: bem-aventurados os pobres de espírito, porque é deles o reino dos céus.
Essa talvez seja uma das bem-aventuranças mais contestadas, porque a palavra pobre de espírito, cuja tradução foi talvez não muito correta, ela quer dizer humildade. Ela não quer dizer pobreza de espírito, ela não quer dizer uma pessoa que não tem noção das coisas. Nada disso. Quando Jesus, bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados aqueles que, apesar de sábios, de tudo saberem, têm humildade. Não querem se mostrar como os melhores. Não querem chegar e mostrar, eu sei tudo, você não sabe nada, eu não quero saber de você. Orgulho, vaidade, arrogância. Porque o saber, gente, infelizmente, se a gente não tomar cuidado, nos provoca isso. Quando você começa a achar que você é o rei da cocada preta numa reunião mediúnica, você é um esclarecedor daqueles que, eu ganho todas. Você não ganha nada, porque você não tá numa reunião mediúnica degladiando com ninguém, você está conversando. E tem que tirar essa ideia que eu estou ganhando, disputando com o espírito. Opa, peraí, não é isso que eu estou fazendo, não. Eu estou dialogando, eu estou conversando, mostrando meu ponto de vista para ele, e se eu convencê-lo, ótimo. Se eu não convencê-lo, vá com Deus. Né? Então, são essas coisas que nós temos que começar. Eu, por experiência própria, lá para trás, quando eu comecei, todo dia que eu fazia um esclarecimento daqueles mais complicados, ficava todo cheio lá no fundo, né? Na frente dos outros, eu não falava nada. Não, deu certo. Tal. Mas lá no fundo, você estava contente com você mesmo. Na próxima vez, você pega a mão que você saía assim, cabeça baixa, o rabinho entre as pernas, porque você não deu conta. Então, mostra que não tem jeito, você está sempre aprendendo. Tá? Então, bem-aventurados os pobres de espírito, quando Jesus nos falou isso, ele foi aquele camarada que disse para nós, olha, cuide-se, cresça, evolua, mas seja humilde. Não seja orgulhoso, não seja vaidoso, que você vai cair e vai se machucar. Que quanto mais você sobe, mais alta é a altura da queda. E essa talvez seja uma das bem-aventuranças mais bonitas e mais profundas, que a gente não consegue entendê-la se não usar do conhecimento. Porque pobre de espírito, hoje está aí jocoso, né? A pessoa que não tem conhecimento, um pobre coitado, né? Um pedinte, esse é um pobre de espírito. E não é isso. E às vezes, gente, isso aí a gente aprende no dia a dia, o pessoal da SODEC sabe muito bem disso. Quando você vai fazer um trabalho de caridade, uma assistência social, na maioria das vezes, sem exceção, você aprende com eles e não eles com você. Aquelas pessoas que você está ajudando, de repente você percebe que eles estão te ajudando, com a resiliência que eles têm da situação que eles estão vivendo. E talvez você não tivesse. Então é um aprendizado mútuo, até para servir. Você tem que saber servir, para não humilhar a quem você está servindo. Sua mão esquerda não sabe o que a sua direita faz. Né? Isso é um grande desafio para todos nós, para cada um de nós. Mas eu sempre gosto de intercalar fatos. Né? E tem uma história verdadeira, faz parte da biografia desse rapaz, desse senhor. Né? Nos idos do século XVIII, no sul da França, um trem estava cortando para ir para Paris, levando os alunos que ia começar o ano letivo em Paris. Trem cheio de estudantes, aquele alvoroço, aquela balbúrdia, né? Estudantes de medicina, estudantes de engenharia, todo mundo no trem para ir para Paris para começar as aulas. E um senhor, muito bem vestido, sentado num vagão quietinho lá, lendo a Bíblia. E do lado dele um estudante daqueles estouvados, né, que se achando cheio de conhecimento, muito conhecedor de tudo, né? Olhou para a Bíblia assim, olhou para o senhor, falou para ele, vem cá, o senhor acredita no que está escrito aí? O cara olhou para ele, o senhor, né? Sim, isso aqui é a palavra de Deus, né? Pra quê? Aí o camarada começou, mas que é isso? Isso aí é atraso. A Revolução Francesa já mostrou que não tem nada disso. E começou a falar.
E o trem começou a chegar na estação que ele ia descer. Ele falou pro sujeito, né? Falou, ó, eu vou te passar uma série de livros para você ler, você vai ver que eu tenho razão no que eu estou te falando. Me dá seu cartão para eu poder te mandar pelo correio. Naquela época não tinha celular nem WhatsApp, né? Então, ele me deu o cartão para ele, eu falei, pois não, né? Pegou o cartão, tirou do bolso e deu para ele. A hora que ele pegou o cartão e leu, a vontade que ele tinha de se atirar pela janela. Ele ficou branco, amarelo, azul, de tudo quanto é cor, de vergonha. O cartão dizia assim, professor Dr. Luiz Pasteur, catedrático de medicina da Universidade de Paris. Não precisa falar mais nada, né? Então, a arrogância dele foi morta no ato. Acabou, isso faz parte da biografia de Pasteur. Tá? Então, a humildade das pessoas que são sábias, eles sabem que tem que ser humildes. Porque sabe que apesar daquilo tudo que ele conhece, sempre tem alguém que sabe mais que ele. Porque quando eu acho que eu sei tudo, eu estou condenado a ter grandes problemas na vida, porque eu vou descobrir que eu não sei nada. Mas, infelizmente, né, a nossa vaidade, nosso orgulho e, às vezes, a nossa arrogância nos colocam em situações bem complicadas e difíceis. Mas, vamos continuar. Outra bem-aventurança interessante. Bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Interessante, né? Porque só que tem puro coração vai ver a Deus. Nós estamos cansados de falar que entramos na era da regeneração. O Espírito hoje fala isso de boca aberta, cheia, né? Estamos na era da regeneração. O que é a era da regeneração? É quando eu, como Espírito, estou regenerado. E o que é ser regenerado? É saber amar, saber compreender, saber perdoar, saber conviver, saber escutar, saber dialogar e jamais querer impingir a outro a nossa ideia por força, mas por exemplos. Né? Então, quando eu entro nessa vibe, quando eu começo a me melhorar, quando eu começo a ser uma pessoa boa, quando eu começo a usar o coração aliado à razão, a vida começa a melhorar. As respostas que a vida me traz começam a ser melhores. Quando a pureza de coração estiver nos nossos olhos, nós vamos ver que as cicatrizes do nosso próximo é simplesmente uma desventura do nosso irmão. Não é que ele é chato, que ele é isso, que ele é aquilo, não. É um coitado desventurado, que está precisando de ajuda, e não sabe nem o que fala às vezes, de tanta raiva que carrega dentro de si. Quando a pureza estiver nos nossos olhos, e quando a pureza estiver em nossos ouvidos, poderemos escutar a calúnia e a maldade, sem, contudo, repassá-la. Escutar e perceber que aquela pessoa que está fazendo aquilo precisa de ajuda, precisa de amor, precisa de paciência, de tolerância. E não da minha condenação sumária, porque eu não sei o que levou ela a fazer aquilo. Quando a pureza espiritual respirar em nosso coração, o endurecimento do espírito jamais terá guarida na nossa alma. Nós começaremos a ser pessoas melhores. Nós começaremos a ser pessoas que têm vivência para estar com os outros, têm alegria de viver. Por isso que quando eu tiver puro o coração, eu vou estar regenerado. E quando eu estiver regenerado, eu vou ter condições de ir por um planeta, por uma vibração melhor. Um mundo regenerado. E quanto mais amor, quanto mais fraternidade eu ter, eu vou chegar num ponto tal que eu vou começar a entender a essência divina. Hoje eu não tenho a menor ideia do que é Deus. Eu só sei que é a pergunta 1 do Livro dos Espíritos. Causa primária de todas as coisas e inteligência suprema do universo. É só o que eu posso entender. O que é a essência dele? Não sei. Não tenho a menor ideia. Não consigo ter. Porque eu estou ainda muito longe da compreensão da divindade. Eu só sei de uma coisa, com toda certeza. Um dia eu vou ser auxiliar dele. Vou ser um espírito puro. Mas para eu chegar a ele
e ver a Deus, entre aspas, né, ou conhecer a essência divina, eu tenho que ser da mesma essência dele. Puro amor, pura fraternidade, pura serenidade, né? Então, por isso, quem vai ver a Deus é só aquele que tem puro coração. É aquele que não guarda mágoa, aquele que aprendeu a perdoar, aquele que aprendeu a conviver com todo mundo, mesmo em dificuldades, aquele que aceita morar com aquela pessoa que não tem a menor condição de viver junto com ele, mas ele aceita morar com ela porque ele quer ajudá-la. Quando eu mudar a minha concepção de vida e tentar olhar meu semelhante como eu me olho no espelho, vendo ele igualzinho a eu sou. Quando eu mudar a minha perspectiva de mundo, quando eu mudar a minha perspectiva de pessoa, isso é demorado, gente. Isso não é feito de um dia para o outro. Nós sabemos disso. Mas eu sou muito otimista, tá? Sempre fui. Eu sempre me baseio, eu acho que vocês também devem fazer isso. Olhem para vocês mesmos, como cada um era 30, 40 anos atrás. Quais eram os valores que cada um tinha? E quais são os valores que vocês têm hoje? Eu tenho certeza que pelo menos 10, 20% melhorou. Não tenho dúvida quanto a isso. E alguns devem estar até com mais de 50%. Então, mas só cada um pode responder. Mas então essa é a grande verdade, é que nós evoluímos, nós crescemos, nós aprendemos, somos pessoas melhores. Talvez não o necessário ainda, mas somos pessoas melhores. E há uma coisa engraçada, uma história antiga, que é atribuída a Sócrates. Diz que ele estava sentado na praça lá em Atenas, pensando na vida, como ele vivia fazendo, filosofando. Aí chega um aprendiz dele correndo, esbaforido. Sócrates, Sócrates, pelo amor de Deus, tenho que te contar uma coisa incrível. Todo assim, nervoso e tal. Calma, rapaz, calma, calma. Senta aqui do meu lado. Vamos lá. Vamos ver o que você tem para me contar. Passa pelos 3 crivos. Como é que é, Sócrates? Pelos 3 crivos. Como é que é isso? Primeiro, o que você tem para me contar é verdade? Bom, não sei, parece que sim, mas tenho dúvidas. Segundo, o que você tem para me contar é bom? Pelo contrário, é uma bomba. Né? Terceiro, o que você tem para me contar é útil? Eu creio que não. Então, olha bem, se o que você quer me contar não é bom, não é útil, não é verdadeiro, guarda para você. Então, isso aí é uma ideia de vida que nós temos que começar a implementar. Não passar para frente aquilo que é desnecessário. Aquilo que não é útil, que não é bom, não é verdadeiro. Se qualquer uma das 3 coisas tiver dúvida, deixa quieto. Guarda para você. Joga fora se você achar que não consegue conviver com aquilo. Esquece. Então é muito importante que nós tenhamos isso na nossa consciência. Isso é possível. Porque eu me conheço bem. Lá para trás, quando alguém chegava com uma bomba dessa, 10 minutos depois estava metade da cidade sabendo. Então, hoje, a gente mudou. A gente tem novo patamar. A gente tem nova maneira de encarar o mundo. Nós sabemos as consequências de agir assim. E se eu conheço as consequências e temo em fazê-las, depois não vai chorar, né? Depois não vai chorar dizendo que você é um pobre coitado, que só acontece com você. Né? E é o que nós fazemos a maioria das vezes, né? Só acontece comigo, eu sou tão bom, eu faço as coisas tão certinhas. Por que Deus escolheu para passar por isso? Né? Nós somos assim. Precisamos melhorar. Mas vamos continuar aqui. As 2 últimas bem-aventuranças que eu vou falá-las juntas, porque elas se complementam. Bem-aventurados os brandos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, os que serão chamados filhos de Deus. A brandura é uma coisa difícil de se colocar em prática. Porque a maioria de nós, quando é pisado no calo, às vezes responde da mesma moeda ou até mais violentamente ainda. Então a brandura, gente, é a força tornada gentil. Eu posso desmontar uma pessoa
sem tocar uma mão nela, só com argumentos, só com exemplos. Mesmo que eu esteja sendo agredido verbalmente. E eu sempre parei para pensar e eu cheguei a uma conclusão seguinte. Todas as vezes que alguém te agride verbalmente, você tem duas opções. Primeiro, o que ele está falando é verdade. Se o que ele está falando é verdade, opa, para, pensa, analisa, peça desculpas e tente não fazer mais. Se o que ele está falando é mentira, entra por aqui, sai por aqui. Não devo satisfação nenhuma, não tenho que preocupar com nada, eu não fiz aquilo. Ele pode pensar o que ele quiser, eu sei que eu não fiz, acabou. Ah, vamos pensar que você fez, problema dos outros, eu sei que eu não fiz. Então a postura que eu tenho que ter. O grande problema nosso é que nós queremos dar satisfação pro que está ao nosso lado, pro que está à nossa frente. E essa postura, quando você começa a tomá-la, você começa a se melhorar. Porque as pessoas sabem que não adianta chegar para você e te agredir que você não vai revidar. Porque se ela está te ofendendo e você não quer saber daquilo, vai voltar para ela com toda a força que ela te mandou. E você não vai ser atingido com nada. E por que os brandos herdarão a terra? A gente complementa a bem-aventurança anterior, né? Quem vai continuar aqui na terra, no mundo de regeneração? Quem é brando. Quem é belicoso não vai continuar, não. Não vai ter mais essa oportunidade. Está tendo as últimas chances agora. Por isso que está esse rebuliço danado no mundo inteiro, essa confusão danada, porque é um momento de transição, e no momento de transição o trigo e o joio são escolhidos, são diferenciados, e aí acontece essa ebulição que parece que está acabando o mundo. Não, não está acabando o mundo, está começando um novo mundo. Só vai permanecer aqui quem for brando. Quem for capaz de amar e de perdoar. Não tem outro jeito. Esse é o selo da regeneração. É claro que a regeneração ainda não é um planeta maravilhoso, né? Mas é o caminho. É a escada lá no meio do degrau. Ainda tem uma escada imensa lá para cima, mas já estamos lá no meio já. Já saímos lá de baixo, bem longe, né? Então, gente, essas bem-aventuranças, Jesus tinha exatamente a certeza do que ele estava falando. Ele sabia de tudo isso que ia acontecer, porque ele já passou com isso na capela, já passou com isso em outros lugares, provavelmente, né? Então, espírito puro que ele era, então ele conhece essas histórias, ele conhece essa maneira de agir, essa maneira de evoluir. E nós que hoje temos essa consciência, temos uma grande responsabilidade de nos mudarmos, de buscarmos ser pessoas melhores, de buscarmos sermos pessoas mais tranquilas e mais serenas, se quisermos merecer por aqui continuar. E vai acontecer, não tem como fugir mais. Quando Jesus chegou aqui há 2000 anos atrás, ele virou a chave. A partir de agora começou a era da regeneração. E lá se vão 2024 anos, nós estamos ainda batendo cabeça até hoje, mas melhoramos. Melhoramos muito. Até 200 anos atrás, a gente achava escravatura normal. Olha para pensar. O que é 200 anos no tempo? Nada. E até 200 anos atrás, era normal, até a própria igreja convivia com a escravatura e achava normal. Olha que absurdo. Mas era um nível de evolução naquela época. E melhoramos muito. Graças ao nosso amigo lá de cima, né? Que está presente em tudo. E como nós estamos em cima do laço, eu não quero ser... Ah, está na hora, né? Não. Eu quero só contar uma historinha final para arrematar tudo isso que nós conversamos aqui. E essa história, para variar, é do Chico, né? O Chico, ele tinha um quadro na casa dele, quadro desses comuns, que alguém pintou e deu para ele de presente, que ele adorava o quadro. Não era quadro de pintor famoso, nada disso, um quadro comum, que não valia nem a preço de hoje, R$100, vamos supor, né? Mas ele adorava o quadro. E todo mundo sabia disso. Um belo dia, sem que ninguém soubesse por quê, o quadro sumiu. E procura daqui, procura dali, o Chico assim chateado, porque quem que roubou meu quadro e para quê, né? Então, uma semana, 10 dias depois, mais ou menos, descobriu-se que o quadro estava numa cidadezinha ali perto, na casa de um pai de santo.
Aí o Chico parou para pensar, mas caramba, para que esse cara pegou esse quadro? Vai fazer mal para mim? Para quê, né? Chateado, sem saber o que fazer, entrou em prece, aí veio uma luz. No sábado seguinte, ele se programou, pegou o endereço da pessoa que tinham passado para ele e foi lá bater na casa do sujeito. Tocou a campainha, o cara abriu a porta, porque saiu todo cheio lá de pai de santo, do jeito que ele era, né? A hora que ele viu o Chico, ele ficou lívido, ficou branco que nem cera. E o Chico, como se nada tivesse acontecido. Aí o Chico falou para ele assim, eu vim aqui para tomar um passe, você pode me dar um passe? O camarada, sim, sim, né? Então, aí o Chico foi, sentou, o cara foi dar o passe nele, o Chico observou a casa, muito miserável. Um monte de criança, não tinha comida, não tinha quase nada. Aí o Chico tomou o passe, a hora que ele estava saindo, ele perguntou pro rapaz, cara, posso voltar sábado que vem para tomar outro passe? O cara, mais surpreso ainda, pode, Chico, pode sim, né? Na semana seguinte, chegou o Chico novamente na casa, mas chegou com um monte de cestas básicas e distribuiu para as crianças e para a família toda do pai de santo. Mas ele percebeu que as crianças eram paupérrimas, não tinham roupas, não tinham nada. Acabou de sair, mais uma vez falou assim, ó, posso tomar mais um passe na semana que vem? Sim, pode sim, né? Já todo constrangido, né? Na semana seguinte ele trouxe roupas para todas as crianças, para a esposa, para a família inteira. A hora que ele fez aquilo, o cara não aguentou, né? O cara abraçou ele, pediu desculpas, foi lá, buscou o quadro e trouxe para ele e falou, Chico, me encomendaram que eu fizesse um trabalho para te fazer mal, mas eu não tive coragem, não consegui fazer, me perdoe. Se tornaram grandes amigos, né? E viveram a vida em paz, ambos, cada um do seu jeito. E o Chico continuou ajudando ele, né? Então, olha a atitude do Chico, a brandura, a serenidade, o amor, resolveu um problema que, se fosse tentar ser resolvido no tapa, não ia prestar, né? Então, é isso que nós temos que começar a buscar dentro de nós. As bem-aventuranças do Sermão da Montanha não são à toa. Elas são códigos de vida, códigos de ética, códigos de honra, que se nós a seguirmos, a praticarmos e colocarmos nos dias de nossa vida, podem ter certeza que nossas vidas, apesar do passado que cada um de nós temos, ainda vamos ter que pagar por aí, não sabemos quanto, né? Vai ser muito melhor. O amor cobre a multidão dos pecados, mas cobre a multidão e não todos. Nunca nos esqueçamos disso. Nosso passado não sabemos, graças a Deus, né? Mas sabemos que nós estamos colhendo de ruim hoje foi plantado por lá. Mas eu posso, como o próprio Chico falou isso um monte de vezes, ninguém pode modificar o passado. Mas qualquer um pode construir um novo presente e colher um novo futuro. Que Jesus nos abençoe.